Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Nesta série de vídeos falaremos sobre regra de 3 e exercícios especiais sobre vazão e sobre torneiras que costumam ser a pedra no sapato de alguns candidatos. Vamos então ao primeiro vídeo desta série. Questão da banca UFMT para a Prefeitura de Cáceres, no Mato Grosso, cargo de auxiliar administrativo, ano de 2015. 3 torneiras A, B e C são utilizadas para encher completamente uma caixa com água. A torneira A gasta 3 horas, a torneira B 4 horas e a torneira C 6 horas. Admita que nas 2 primeiras horas somente as torneiras B e C foram abertas, enquanto A permaneceu fechada, e que depois B e C foram fechadas e somente a torneira A ficou aberta. Nessa condição, qual é o tempo necessário para que a torneira A complete o volume da caixa? Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, em que a questão do tipo positivo, você já sabe, é aquela em que o examinador quer que você encontre a resposta correta. Então, sobre torneira, sobre vazão, sobre o tempo de preenchimento. Amigos e amigas, esse tipo de problema, que envolve regra de 3, que envolve torneiras, vazão de líquidos e preenchimento de tanques, etc., costumam causar dificuldades pelo fato de exigir o chamado raciocínio inverso. Nós somos treinados na escola a fazer a regra de 3 direta, né? E de vez em quando surgem problemas em que nós temos que raciocinar de forma inversa, e com isso nós ficamos embananados, encalacrados, entalados e complicados. Nesse caso, o que acontece? Quanto mais torneiras, menos tempo será necessário para completar o tanque, por exemplo. E na regra de 3 convencional, quanto mais itens, maior é a saída. Quanto mais itens na entrada, maior a saída. Só que nesse caso de torneiras e líquidos, quanto mais torneiras, mais vazão, menos tempo será necessário. E a hora de montar a regra de 3, a gente fica com dor de cabeça. Como que a gente pode fazer para trabalhar de forma direta? Para evitarmos esse tipo de desconforto e seguir utilizando o conhecido raciocínio direto, uma alternativa é enfrentar o problema tomando como base a capacidade do recipiente ou seu volume. Com esta abordagem, podemos então resolver esse tipo de questão usando a regra de 3 com foco no raciocínio direto. Ou seja, se o aluno, a aluna, o candidato, a candidata tem dificuldade em pensar de forma inversa, qual que é a dica de concurseiro que eu dou para esses casos? Pensem em termos do volume da caixa, a capacidade do recipiente. Se você focar nesse tipo de abordagem, você pode continuar a aplicar a regra de 3 direta sem ter que se sentir desconfortável. Vamos ver o exemplo? O exemplo da questão. No enunciado, nós temos que a torneira B e C ficam enchendo a caixa por 2 horas. Então, o enunciado, voltando aqui no nosso começo, nós temos aí: nas primeiras 2 horas, somente as torneiras B e C foram abertas. Beleza? Então, nós temos aí que as torneiras B e C ficaram enchendo a caixa por 2 horas. Já que vamos resolver o problema usando a regra de 3 direta, focando no volume do recipiente, precisamos saber quanto da caixa já foi preenchido pelas torneiras B e C nessas 2 horas, para depois podermos calcular o tempo necessário para a torneira A completar o serviço. Entendeu? Então, a gente tem que focar no volume. Essa é a ideia. Também pelo enunciado, sabemos que a torneira B completa a caixa em 2 horas. Logo, em 2 horas teremos o seguinte: 4 horas nós completamos uma caixa. Em 2 horas temos o trabalho da torneira B. O que a torneira B faz em 2 horas? 2 vezes 1 dividido por 4, a regra de 3 normal. Então B, ela completa metade de uma caixa. Ou seja, amigos e amigas, em 2 horas a torneira B preenche apenas metade da caixa. Prosseguindo, o enunciado diz ainda que a torneira C preenche a caixa em 6 horas. Logo, em 2 horas teremos o seguinte: 6 horas uma caixa completa. 2 horas é o trabalho da torneira C. Então, fazendo a regra de 3 direta, 2 vezes 1 dividido por 6, então C preenche 1/3 de uma caixa em 2 horas. Ou seja, em 2 horas a torneira C preenche 1/3 da caixa. Estão acompanhando? Veja, estamos focando no volume. Prosseguindo. As torneiras B e C trabalhando juntas durante 2 horas preencherão o seguinte: B mais C, que vai ser meia caixa mais 1/3 de caixa. Isso vai dar aqui, colocando em evidência a caixa, meio mais 1/3, que vai dar 3 mais 2 sobre 6,
Ou seja, B mais C, trabalhando por 2 horas, eles preenchem 5/6 da caixa. Se preencheram bastante da caixa, mas ela ainda não está completa. Para completar a caixa, vai faltar, portanto, o quê? 1 menos 5/6. 6 menos 5 sobre 1 vai faltar 1/6 da caixa. Então, 1/6 da caixa é o que precisa ser trabalhado pela torneira A. Por fim, o enunciado menciona que a torneira A preenche a caixa em 3 horas. Logo, para saber em quanto tempo ela preencherá uma caixa, faremos o seguinte. 3 horas ela preenche uma caixa. E 1/6 de caixa ela preenche no tempo TA. Fazendo a regra de 3 direta, 1/6 vezes 3 dividido por 1, vai dar meio dividido por 1. Tempo da torneira A, meia hora. Ou seja, a torneira A precisará de 30 minutos para terminar de preencher a caixa. Portanto, o tempo necessário para que a torneira A complete o volume da caixa é de 30 minutos, gabarito letra B de bola. Vejam, amigos e amigas, que interessante, resolvemos a questão utilizando a regra de 3 com raciocínio direto, porque o truque, foi considerar o preenchimento do volume, a capacidade da caixa, beleza? Deixa a parte do tempo para lá, deixa a vazão de lado, foque no volume. E aí você, completando o volume, você encontra o tempo faltante. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e caso dúvidas estamos à disposição. Deixo desde já um forte abraço e agradeço a todos por ficarem até o final desse vídeo. Valeu!